Paz a todos, oi queridos, olha só, estamos de volta em mais um vídeo, amém queridos, em mais uma reflexão, uma palavra, uma pequena mensagem, mas que eu creio que também não será diferente como as demais, vai edificar a tua vida, eu creio em nome de Jesus, e nós vamos falar de algo muito interessante, né, dos imitadores de Cristo, então por isso fique comigo. Estamos de volta. Olha só, por que eu falei que nós vamos comentar, né? Só um pouquinho aqui a gente vai compartilhar de que muitas vezes, queridos, os imitadores de Cristo, eles são testados, né, nas suas habilidades, vamos dizer assim, de ser imitadores, né? E olha só, para começar, eu tenho um versículo aqui de 1 Samuel, tá? 1 Samuel, capítulo 17, né? Nós vamos falar do que aconteceu aqui com esses homens, né? Aqui 1 Samuel capítulo 17, versículo 24, amém? Você depois confira na sua Bíblia. Nos diz assim: e todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, tomados de pavor. O que é esse texto? O que tem a ver esse texto aqui? Então, o que é que muitas vezes, né, nós podemos, na verdade, ter três atitudes, né? Assim, hoje, assim, Deus colocou no meu coração que são três atitudes que nós podemos ter diante de uma circunstância que nós temos que sermos imitadores de Cristo, né? Então, esses homens aqui, né? E todos esses homens aqui de Israel, o que aconteceu com esses homens aqui? Vendo aquele homem, que homem? Vocês lembram de Golias? Essa história aqui fala lá de Golias, né? Daquele evento lá que marcou a vida daqueles homens. Eles ali fugiram de diante dele, né? De diante, todos os homens fugiram atemorizados, né? Apavorados. Então, nós podemos ter no momento, vamos dizer, no momento de dificuldade, no momento de insulto, porque esse aqui, queridos, foi um momento de insulto. E é disso que eu quero falar. No momento que nós somos insultados, nós, né, o povo de Deus, nós, vamos dizer assim, os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, quando nós somos insultados, nós temos três, assim, vamos dizer, nós podemos ter três atitudes, né, podemos ter essa atitude que esses homens aqui tiveram, mas está repreendido da minha vida e da sua vida. Essa atitude aqui nós nunca devemos tomar, né? Mas talvez, assim, até quando você talvez não conhecia Jesus, você já pode ter tomado essa atitude de fugir, né? Ali diante de um insulto, de um momento com medo, né? Não é que a gente vá correr com medo, né? De enfrentar, de encarar de frente. Essas pessoas aqui, esses homens aqui, o relato deles é o quê? É que eles realmente fugiram mesmo de medo, de pavor, né? Eles não encararam de frente, eles não tiveram fé, né? Não tiveram força em Deus, não creram, né? Então eles preferiram fugir. Então não é que nós devemos encarar os insultos e também devolver na mesma moeda. Também essa daí pode ser uma segunda atitude que às vezes um discípulo de Cristo, né, um seguidor de Cristo tem. E essa também não é uma atitude correta de nós devolvermos na mesma moeda. Fomos insultados, né? Fomos afrontados às vezes por palavras, né? Por xingamento, e nós não devemos, né, devolver na mesma moeda também de maneira nenhuma. Essa é uma outra atitude errada, né? Então, assim, esse episódio aqui, ele pode acontecer, né? Acontece com muitas pessoas e muitas vezes acontece até com o povo de Deus, né? E nós, principalmente nós, vamos dizer assim, nós, eu digo nós quem? Nós que ministramos a palavra, nós que somos ministros da palavra, líderes, pastores, né? Você que prega o evangelho, né? Que louva, que canta, que adora, né? Que dá testemunhos e todas as vezes que nós fazemos isso, nós fazemos com muito fervor, né? Meu Deus, cheios mesmo ali de fé, de ousadia, de autoridade, né? Às vezes até quando estamos com um microfone pregando, nós fazemos com muito fervor, né? Até contando, às vezes, testemunho de outras pessoas. Mas e aí, quando chega a nossa vez, né? Quando alguém vem e nos insulta, né? Qual a atitude que nós devemos ter? Fugir, como esses homens aqui fugiram, de pavor, né? Ou devolver na mesma moeda, falar insultos também, de maneira nenhuma. Por quê? Olha só, o que diz aqui a palavra de Deus nos diz aqui em Efésios, né? Em Efésios, o que a gente aprende em Efésios? Qual é a atitude que nós devemos ter, né? Diante de um insulto, né? Quando nós estamos sozinhos em casa, muitas vezes, ou
em algum lugar que somos insultados. Muitas vezes somos insultados até pelo telefone, né? Ou por uma mensagem, um áudio de alguém, né? Que às vezes está chateado e nos insulta, né? O que a palavra de Deus diz? Qual é a nossa atitude aqui? Nós podemos ter essa atitude aqui, né? Diz assim, ó. Nós não precisamos fugir, nós podemos ter essa atitude aqui. Irai-vos e não pequei. A gente fica chateado? Quem é que não fica, querido, chateado? Esses homens aqui, eu não sei se eles ficaram chateados. A Bíblia relata que eles ficaram apavorados. Eles fugiram de pavor, eles foram tomados de muito medo, né? Mas tem pessoas, né? Até porque nós somos seres humanos, amém, queridos? Somos seres humanos, então não é errado você, no momento do insulto, você sentir raiva, né? Você se irar, aqui, a Bíblia aqui, ela diz, ó, irai-vos e não pequeis. Aí, isso aqui é o versículo 26 do capítulo 4 de Efésios. Qual é a outra atitude que nós podemos ter? Não pecar. Quando é que eu fiquei com raiva ali, mas eu não vou pecar, por quê? Porque eu não vou alimentar aquela raiva na minha mente, nem no meu coração, e também eu não vou abrir a minha boca. Eu não vou insultar, não vou devolver na mesma moeda. O versículo 27 diz assim, do capítulo 4 de Efésios, diz assim, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Ou seja, não vamos dar lugar ao diabo, não vamos devolver, não vamos dar insultos também, não vamos ali, né, alimentar o ódio no nosso coração, não vamos alimentar a amargura, o ressentimento, né? Não vamos dar lugar ao diabo, amém, queridos? Nós não vamos, a pessoa disse uma palavra dura, nós não vamos dizer outra, porque o que diz em Provérbios, capítulo 15, diz o quê? A palavra branda, ela alivia o furor, mas a dura, ela suscita a ira. Então, nós entendemos e aprendemos que se nós dissermos também algo duro, algo ali, né, com raiva, nós vamos ainda deixar a pessoa que talvez está nos insultando com mais raiva ainda, e aí o fogo vai pegar, né? Então, qual é a outra atitude também que nós podemos ter? No versículo 29 diz assim, a gente está só continuando Efésios 4, tá? Versículo 29 diz assim, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Olha só, qual é a atitude que nós podemos ter aqui também diante dos insultos que uma pessoa muitas vezes está nos dando, né? Aqui diz que da nossa boca não deve sair palavras que venham machucar ninguém, que venham magoar, que venham ferir, que venham ofender ninguém, né? Mas que da nossa boca venha sair unicamente a palavra que for útil, que for boa para edificar, que dê graça aos que ouvem, né? Então, é a atitude que nós devemos ter. Agora sim, você imagina assim, agora você pensa aí, quando é outra pessoa, muitas vezes um irmão, né? Um crente, que dá lugar ao diabo, né? Aqui está dizendo para nós não dar lugar ao diabo. E quando alguém dá lugar ao diabo, né? Dá esse lugar ao diabo, e aí, como é que nós devemos agir, né? Nós, continuando aqui, Efésios 4, versículo 30, diz assim, não entristeçais o Espírito Santo. Então, nós olhando para esses versículos aqui, a gente já pode ver que se você, né, nós tivermos uma dessas atitudes aqui, e devolvermos os insultos, né, e da nossa boca no momento da raiva, querido, porque no momento da raiva a pessoa fala coisas que ela pode se arrepender depois, né, e palavras, elas são como você pegar pena e você subir no alto de uma montanha e pegar ali aquele, sabe, penas, um saco cheio de penas e jogar aquelas penas ali, você não vai conseguir catar todas, porque elas vão voar, elas vão para muitos lugares, e assim são as nossas palavras. As nossas palavras, ela têm muito poder. Então, que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo, né? Abrindo a nossa boca e falando palavras para machucar e para ferir as outras pessoas. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Né? Então, assim, voltando lá, e quando é outra pessoa que dá lugar ao diabo, né? E quando não somos nós que não damos esse lugar, né? O que devemos fazer? O que nós devemos fazer? Além da nossa boca, né? Sair palavras brandas, palavra de amor, palavra vamos dizer assim, de calmaria, né? Mas e se nós não conseguirmos, querido? A Bíblia diz que para nós é melhor calar, é melhor nos ouvir. Ah, mas vai ficar com raiva. Mas se você não consegue falar nada no momento ali, é melhor você ficar calado. E aí o que a Bíblia aqui nos ensina, nos direciona a fazer? Continuando no Efésios capítulo 5 aqui, diz assim, né? Sejam bondosos. Tenha misericórdia daquela pessoa que deu lugar ao diabo, né? Seja bom,
ter misericórdia. É a palavra que nos diz para nós termos misericórdia, para nós sermos bondosos, para nós perdoar o outro que deu lugar ao diabo, né? Às vezes é um marido, às vezes é um filho, às vezes é um amigo, um vizinho, não sei, a mãe, o pai, às vezes é alguém que nós amamos muito, que foi usado, que deu lugar. Não é que aquela pessoa, querida, é um endemoniado, não é. Mas às vezes aquela pessoa deu lugar ao diabo, deixou a ira muitas vezes entrar no coração e falou demais, deixou a boca falar mais do que devia. Mas aqui a Bíblia diz que é para nós perdoar, para nós ter misericórdia, para nós ser bondoso em nome de Jesus, assim como Cristo também, né, como Deus nos amou, né, através de Cristo Jesus. E o capítulo 5, o versículo 1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus. Então, aqui, querido, nesse momento que muitas vezes outra pessoa, né, dá lugar ao diabo, é aonde nós somos testados, né? As nossas habilidades de seguidores de Cristo, de imitadores de Cristo. É aonde as nossas habilidades de imitadores de Cristo são testadas, né? E Ele aqui nos convida, Deus nos convida para nós sermos imitadores de Cristo como filho amado. Aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu e você somos filhos amados, em nome de Jesus. Então, Deus está me convidando e Deus está convidando você para ser imitador de Deus, porque, né, para que nós possamos, assim como Deus nos perdoou através de Cristo Jesus, também perdoar. Você sabia que Cristo foi testado? Muitas pessoas podem dizer assim: mas eu não sou Cristo, eu não sou Jesus. Né? Minha paciência eu não tenho, eu não consigo, né? Quero dizer para você que não foi só Jesus. Muitas pessoas dizem: eu não sou Jesus, eu não sou o filho de... eu não sou o Cristo. Não... Foi Jesus que fez isso. Eu não suporto que Jesus suportou. Jesus, as pessoas muitas vezes dizem porque ele era poderoso, ele era o filho de Deus, mas ele não usou do poder dele. Amém? Tem outro homem na Bíblia também que ele foi testado ali, né, as suas habilidades de ser um seguidor de Cristo, de ser um imitador de Cristo. Estevão. Os dois disseram as mesmas coisas. Na hora dos insultos, eles disseram: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem. Amém, queridos? Então, nós também podemos, e com a ajuda de Deus, podemos também perdoar essas pessoas. E também dizer para o Senhor perdoar elas, porque elas não sabem o que dizem. Amém? Em nome de Jesus, fique com Deus.